Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema: o que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. François Châtelet. Vamos falar nessa entrevista sobre o professor da Universidade de Paris, lá no século XX, François Châtelet. Embora essa universidade tenha sido criada já no século VIII. Sobre filosofia na Idade Média, queremos saber como que o paganismo grego tenha marcado com sua ação o pensamento cristão dos primeiros séculos depois de Cristo. E isso sem sacrificar a sua originalidade. Durante muito tempo, quiseram estabelecer um sentido único em relação a certos aspectos da filosofia grega. Que a filosofia pagã influenciou o cristianismo, mas, na verdade, o cristianismo também influenciou a filosofia. Châtelet questiona positivamente tudo que os filósofos deixaram até ele. Mas, pelo que vimos, a verdade é de que pagã a filosofia não tem nada. Mesmo quando ela não cita Deus declaradamente, pois filósofos concluem do que é a verdade. Esta é descoberta, que é Deus, pois Deus é a verdade que está aí. Enquanto a filosofia é feita por profissionais e profissões são criadas também por Deus, sendo ele tudo. Como veremos em Spinoza, pois devemos usar os talentos e não enterrá-los, como diz a Bíblia. E no entendimento correto, esses talentos também são talentos profissionais. E como não, se Deus os criou para usá-los, logicamente, pois tudo o que fizer ser útil. Ele diz: imagine se tudo que ele faz não é útil, já que fez o homem à sua imagem e semelhança. Para Châtelet, os defensores da história comparada nem sempre evitaram a escolha, que consiste em comparar o estado diferenciado da filosofia grega e o estado incoativo e sumário do pensamento cristão. Todavia, é claro que temos aí dois estados de desenvolvimento que não admitem comparação. Sabe-se que a dependência muito rapidamente inferida pela escola comparativa exerce-se sempre no mesmo sentido, do domínio grego ao domínio cristão. Mesmo com Agostinho e Tomás de Aquino, que viveram e pregaram o cristianismo antes de Châtelet, mas também na Idade Média, tendo falado da ligação da filosofia e a palavra de Deus e tendo eles feito ligações e interações entre as duas, comparações em suas pregações com o objetivo de passar adiante essa palavra
E os filósofos antigos gregos, tendo passado preceitos que claramente pertencem a Deus, Chatelet vê diferenças, as quais ele descreve em seus escritos, que é o que estamos colocando aqui. Contudo, ele vê a parte em que a filosofia grega foi influenciada por pensamentos cristãos, devido ao esgotamento desta, o que realmente aconteceu também. Nessas condições, disse ele, nada impede também encarar a possibilidade de uma dependência inversa sobre a influência da filosofia no cristianismo, segundo a qual aspectos da filosofia grega, esgotados ao termo de uma longa história, poderiam ter sofrido a influência do pensamento cristão, e sendo o cristianismo, no essencial, uma concepção de relações entre o homem e Deus. Era previsível que sua ação se exercesse principalmente sobre a filosofia religiosa do paganismo que se extinguia. Na nossa evolução atual, podemos concluir, que tanto a filosofia grega não é pagã, quanto é verdade que hoje vemos que a filosofia grega antiga sofreu provavelmente influência do Velho Testamento judaico e depois do cristianismo. E que a filosofia realmente e posteriormente traz muita influência do cristianismo, das palavras de Deus e de Jesus, que estão no livro que ele nos deixou de guia, pois se é Deus que criou o mundo, pois o sentimos dentro de nós, sendo a vida, e sabemos como acontece o crescimento biológico, mas quem dá esse crescimento é Deus, é inteligente pensar que ele nos deixou um guia, pois a Bíblia é o único livro que possui a palavra de Deus como um todo. Embora muitos livros falem de Deus, o único manual completo é a Bíblia, e é o livro mais vendido do mundo, demonstrando que pessoas têm sede de saber sobre Deus. Isso que a evolução hoje sabe. Chatelet, na Idade Média, ainda não. Ele viu na Idade Média? Não. Chatelet, no século XX, ainda questionava essas questões, e essas questões duraram até o fim desse século XX. Devemos ressaltar que isso se dá porque nossa evolução de hoje, com as ciências que atuaram mais na sociedade com pesquisas de campo, como psicologia, psiquiatria, antropologia, ciências sociais, comunicação e etc. Mesmo porque a troca de ideias é mais eficiente com a internet, o avanço do autoconhecimento e a filosofia difundida mais eficientemente, permitiu que tenhamos no senso comum muitas questões respondidas, muitas novas ideias também. Estamos na época da economia criativa, aonde o point é apresentar soluções. Daí, filósofos como Cortella analisarem muitas questões filosóficas de um ponto de vista atual. Mas é importante estudar no Chatelet, porque ele, enquanto filósofo, nos explica partes dessa coisa que compuseram as questões e nos fazem pensar sobre esta mesma coisa. Então, vamos ver. Bom, como já dissemos no vídeo 2,
sobre os filósofos antigos gregos e medievais, Chatelet fala que a difusão da filosofia grega no mundo antigo, estamos falando de difusão, foi ocasionada por Alexandre o Grande em 300 a.C. Difundiu por guerra na expansão pelo Oriente e levou essa cultura filosófica. E depois, em meados de 200 a.C., os romanos a difundiram também por guerra e levaram a cultura dos filósofos gregos pela Europa. Daí que os padres medievais, como Agostinho e Tomás de Aquino, tiveram acesso aos escritos de filósofos gregos na Europa, mesmo em bibliotecas e acervos. Me lembro que você já disse aqui. E antes disso, existiam colônias gregas espalhadas pelo Mediterrâneo, já sobre a influência cristã na filosofia. O Evangelho foi escrito em grego por Paulo no intuito de expandir o cristianismo pela cultura grega, que já estava aí, na época dos apóstolos após a ressurreição. Seguiram mais tarde essa ação de Paulo, Agostinho, no século IV, e Tomás de Aquino, no século XIII. Foram os tópicos principais desse movimento social e ideológico, desse fenômeno filosófico. É importante ressaltar que Chatelet nos traz uma riqueza de dados históricos sobre filosofia. Pode-se então apresentar muitos exemplos dessa influência na qual, de originário, não se pensa suficientemente. Sabe-se que o imperador Juliano, ao procurar dar novas forças ao culto pagão em declínio, tentou copiar em seu proveito a organização hierárquica e o serviço de assistência social da Igreja cristã. Esse empréstimo, na ordem das estruturas sociológicas, é a imagem de um empréstimo paralelo na ordem do pensamento. É que o que se mostra claramente na biografia romanesca de Apolônio de Tiana, composta no começo do século III pelo filósofo grego Írato. Esse Apolônio é um dramaturgo neopitagórico que tentaram erigir no ritual pagão de Jesus, para esse fim. Já Filostrato refere dele traços que, com toda probabilidade, foram imitados dos evangelhos, por exemplo, o relato da ressurreição, operado por Apolônio mesmo, e de uma jovem nobre romana, o qual reproduz, ponto a ponto, o relato do milagre com que foi agraciado o filho da viúva de Naim, em 2 Lucas 11:17. São escritos históricos aonde o cristianismo influenciou a filosofia grega ou fez parte da estrutura de instituições, denotando sua influência na humanidade, e não só por conclusões atuais. São observações de fatos feitas por filósofos de outras épocas, que Chatelet nos apresenta. Ainda hoje, obras copiam fatos e figuras bíblicas, como games, literatura de ficção, romances, a exemplo, heróis apocalípticos em ficção. Continuando, e ainda a maneira pela qual o dramaturgo, miraculosamente subtraído do seu interrogatório, diante do imperador... Amor, eu pensei que estava desligado, eu fiz assim, eu fui ligar. Peraí, eu tenho que começar de novo, que eu nem prestei atenção. Continuando, e ainda a maneira pela qual o dramaturgo, miraculosamente subtraído do seu interrogatório, diante do imperador Domiciano, se mostra novo a seus discípulos incrédulos, fazendo-os tocar seu corpo, tem toda a aparência de um pistache dos acontecimentos que seguiram a ressurreição de Jesus.
Mais ou menos na mesma época, alguns pagãos cultuados abrem as escrituras judias e cristãs. O filósofo platônico Numênio incorpora vários de seus elementos a seu sistema. Ele é autor da célebre fórmula segundo a qual Platão não seria outro senão um Moisés ao falar ático. Cita o Gênese e as profecias do Antigo Testamento e utiliza documentos sobre Jesus, dos quais dá uma interpretação alegórica. Mas foi em Alexandria, sede de uma escola de teologia cristã particularmente aberta ao helenismo daquela época, que os filósofos pagãos, de sua parte, mostraram-se mais receptivos à maneira de viver e de pensar cristãos. Isso porque, naquela época, antes de Châtelet, muitos filósofos não tinham percebido o que falamos sobre que a filosofia descobre o que está aí, que é a verdade, que hoje sabemos analisando os vídeos que estamos pondo aqui. Outros sim. Isso é o que se conclui desse escrito de Châtelet. Ainda hoje, nas obras culturais, há muita influência do cristianismo, como aconteceu com a filosofia de influenciar, uma vez descoberta, o mundo aproveitável. Você vê isso na arquitetura, aonde se tem o neogótico do século XIX, o qual tem influência nas obras cristãs do século XII. É a busca da verdade seguindo o caminho de céus pela via metafísica de Platão. Tem-se o que falamos no vídeo passado sobre neoplatonismo, o eidos, no qual Deus é a última verdade. Se encontra em muitas obras literárias hoje. Jesus veio em carne a esse mundo numa época que já existia a filosofia. Que influência foi essa? Houve uma evolução, um aprimoramento de toda a palavra dada filosófica, um encorajamento da filosofia por difundir-se. Por exemplo, como falamos já em aulas anteriores sobre o padre Agostinho e Tomás de Aquino. O que Châtelet fala de Aristóteles? Qual o ponto de vista dele de como ele vê a teoria de Aristóteles? Aristóteles nos proporciona a mais ampla e a mais precisa reflexão. Ele não vai até a importância privilegiada da doutrina pagã no seio de uma igreja que contribui a lhe dar aos olhos de muitos a fisionomia fechada dos dogmas, aonde tudo parece resolvido de antemão, através de artifícios que... Os dogmas poupam o trabalho dos fiéis de pensar e de criticar, pois já pensaram por você. É o que ele diz aqui. O estudo aristotélico não atrasou o desenvolvimento da filosofia mundial. É patente que jamais o aristotelismo conseguiu no pensamento ocidental obter um monopólio e oprimir assim de maneira durável e extensa outras correntes, que concernem a metafísica e a filosofia natural. Sobrevieram também, em dois tempos ao fim do século XII, um grupo de tradutores cujo centro é Toledo, Espanha, para uma versão latina de suas traduções árabes de Aristóteles e traduzindo, ao mesmo tempo, comentários destes sobre o neoplatonismo. Acontece que no século XVII, Robert Grosseteste e, sobretudo, Guilherme de Morbecque fazem traduções já diretamente do texto grego. E como foi a repercussão da leitura desses textos na Idade Média? A voga aristotélica que se seguiu foi tal que os defensores da tradição agostiniana, que o usou, como também Platão, praticando o neoplatonismo,
se alarmaram e o Concílio de Paris, em 1210, proibiu que Aristóteles fizesse parte do objeto de lições. Mas essa proibição é progressivamente mitigada e logo a teologia poderá beneficiar-se do instrumento incomparável proporcionado pela filosofia de Aristóteles. Graças a Deus. E em que se baseou a obra de Tomás de Aquino, nascido na Idade Média, que faz parte do nosso pensamento hoje, segundo Chatelet? Talvez ele incentivou uma religiosidade? O futuro doutor Angélico nasceu em 1225 no Reino de Nápoles, Itália. Fez seus primeiros estudos no mosteiro beneditino em Monte Cassino, depois na Universidade de Nápoles, de fundação recentíssima, apesar de resistências familiares. Fez-se dominicano em 1244. Foi aluno de Albert Magno em Colônia. Depois chega a Paris, onde é aceito como mestre em teologia em 1257. Desde então, quando se formou em mestre de teologia, sua vida foi dedicada ao ensino, isso em Paris até 1259, e em diversas cidades da Itália desde essa data até 1265. Volta para Paris e fica de 1269 até 1262. Nesse percurso, a obra monumental de Tomás de Aquino é, quanto a uma parte muito importante, uma coletânea de documentários que são um reflexo de seu ensino, conclusões que ele tira da palavra de Deus junto à filosofia e que, quaisquer que sejam os textos dos quais se apliquem, assinalam-se por um método comum, feito de precisão, clareza e perspicácia, com um gosto um pouco escolar pela paráfrase, dando exemplo dessas técnicas para os séculos vindouros e para nós hoje. Comentou assim, deste modo, as principais obras de Aristóteles, deixando a continuidade de um legado educacional que Agostinho iniciou. Já que estamos falando de Agostinho, à luz de François de Chatelet, a pergunta é: de que maneira Agostinho partiu da noção de ordem, a qual Chatelet comenta? Ele diz que para apresentar o pensamento de um grande filósofo, o mais conveniente é escolher uma ideia central deste, uma diretriz. E em Agostinho, pode-se partir da noção de ordem. Agostinho dizia: em teu modo de ver, o que há de contrário à noção de ordem? Nada. Ele mesmo responde e continua: com efeito, como uma coisa pode ser contrária àquela que compreende tudo? Pois o que se fosse contrário à ordem seria necessariamente exterior à ordem. Ora, não vejo nada que seja exterior à ordem. Toda aparência de derrogação à ordem provém de uma falta de informação. Pode-se concluir aqui que ordem é a palavra de Deus. Porque se o contrário é a falta de informação. Porque a falta de informação e a desinformação é contrária à verdade que é Deus. E aqui, Agostinho está falando da ordem que a palavra de Deus traz e a ordem existente no universo que foi criado por ele. Pois Agostinho era padre e, como dissemos aqui, une a filosofia à palavra bíblica, mas a sua sensibilidade
pessoal, seu raciocínio lógico. E para mostrar isso, Agostinho soma na sequência do mesmo texto o exemplo do erro. Relativamente à ordem do mundo, o erro não é aberrante, pois por quem o produziu e pelo que este produz, insere-se uma causa, a qual Agostinho chama de trauma causal, e encontra-se, assim, reintroduzido no interior da ordem. As criaturas inferiores ou pecadoras não manifestam menos que as elevadas à excelência da ordem. Então, com isso, o que ele quer dizer é que quem erra, erra dentro do sistema de ordem. A ordem no erro. Por isso que ele incomoda o ser ou seres, porque é algo negativo contrário à ordem na palavra de Deus, mas ele se refere dentro da ordem que já existe. Quanto a isso, ele acrescenta: longe de pôr a ordem em perigo, a existência do menos bom, que nem sempre é um erro, condiciona a do melhor. Então, o menos bom pode preceder a busca do melhor, escolhendo a... E tanto para este como para aquele, nossa atitude em face de Deus deve ser a ação de graças, e não de recriminação, acrescenta Agostinho. Tudo que a verdadeira razão pode te oferecer de melhor, saiba que foi feito por Deus, enquanto Criador de todos os bens. No final da Idade Média, no século XIII, como se deu a difusão das ideias de Aristóteles? Então, entre as novidades sociológicas e culturais que se deram no século XII e repercutem profundamente na vida intelectual, disseminou-se profundamente a criação das universidades, aonde falamos que Tomás de Aquino pregava na escolástica, passando ideias de Aristóteles. Mas a descoberta de Aristóteles foi nesse processo na Idade Média. Até então, foram disseminadas somente as ideias lógicas de Aristóteles, que não se tornariam conhecidas em um só bloco. Após o século XII, somente nesse momento é que se tem acesso à lógica nova, que compreende o resto do organon, os primeiros e segundos analíticos, os tópicos e as refutações sofísticas e outros tratados aristotélicos. Vamos passar para John Locke. Como era a filosofia de John Locke? Inglês, nascido em 1637, nascido em 1632, morreu em 1704, pai do iluminismo e do liberalismo clássico, que defendeu os direitos naturais, vida, liberdade das pessoas e prosperidade, a soberania popular, que é a base de uma democracia, e a separação do Estado e a Igreja, liberdade de culto e laicidade para o Estado. Você vê que eu falei liberdade de culto e laicidade para o Estado? Vou explicar o que é laicidade. Lembrando que laicidade é a liberdade para todas as religiões. Não. Lembrando que laicidade conduz à liberdade da prática de todas as religiões legais dentro de um Estado, e não ausência e intolerância religiosa. Chatelet fala de que maneira Locke filosofava e de que método ele chegava a essas conclusões. A filosofia de Locke não é uma filosofia puramente especulativa.
ela provém diretamente de preocupações práticas e visa a solução de problemas práticos. A obra mais importante de Locke, para melhor o conhecermos, é o ensaio sobre o entendimento humano, e indissociável sobre o governo civil indissociável sobre o governo civil e sobre educação, economia e religião. O que se vê inaugurado ali é um novo tipo de análise filosófica que caracteriza toda a crítica do conhecimento do seu século XVIII. Com o encontro com o médico Thomas Sydenham, de sua época, célebre autor de Métodos Curantes de Febres, em Londres, 1667, conclui o seguinte: a doença não pode absolutamente ser compreendida como um esforço desordenado da natureza às voltas com alguma entidade mórbida misteriosa. Sim, porque o empirismo na Idade Média atribuía a doença a maldições de demônios. Não deixa de ser verdadeiro em alguns casos, sabe o cristianismo até hoje. Inclusive, é feita a prática de exorcismos em nome de Jesus nas igrejas evangélicas pentecostais, o que já é comprovado cientificamente por experimentação, através de exames do antes e depois exorcismo ou antes e depois de milagres alcançados com orações e testemunhos. Mas naquela época, na Idade Média, ainda se valia o conhecimento por tradições. Essas crendices que chamamos de tradições eram fatos não comprovados pela ciência. Então Locke concluiu sobre essa parte, a da ciência e da natureza, eliminando a parte das crendices, pois estas hoje se pensa que não são úteis, pois não geram verdadeira cura. Então Locke filosofa sobre esse fato. Nosso entendimento está ordenado tão somente à compreensão dos fenômenos em suas correlações diretamente observáveis. De uma parte, a observação dos fenômenos do nível da experiência sensível e imediata basta para o estabelecimento racional, já que a natureza age com constância e regularidade na produção de todos os fenômenos, inclusive os patológicos. Mas Locke observa que, de outra parte, o princípio da ordem natural escapa a toda investigação intelectual, que está necessariamente limitada em relação aos danos da experiência. E quanto aos erros do entendimento, estes são assimilados aos distúrbios da imaginação. Vamos usar a lógica de Aristóteles. Se a verdade é Deus, que é virtude, que é acerto, os erros são mentiras no sentido de não corresponderem ao que é certo, e a mentira é imaginação, porque é algo que não existe como correto. Assim, entendemos hoje, somando tudo o que Locke quis dizer. Então, continuando, ele diz que quanto ao erro que gera a imaginação, nele a ideia torna-se um dado da experiência sensível. Pela imaginação, você tem o erro como algo certo, pois faz parte de sua experiência. Ou então, uma experiência ruim quando se tem noção dele pela consciência. Então o erro torna-se um dado da experiência sensível do ser, talvez em relação necessária da constituição essencial das coisas, conclui Locke. Então podemos denotar que a experiência prova a ordem.
a ordem verdadeira. Se falando da palavra de Deus, sabemos que é verdadeira pela prova da experiência. Talvez o bem que sentimos dentro de nós identificamos como ligação com Deus, ou como Deus em nós. Isso é uma experiência pessoal. Ou quando a palavra de Deus, que é ordem, diz, por exemplo, não mintais uns aos outros, para que suas relações vá bem. Ao testarmos a prática da palavra de ordem e vermos que nossas relações interpessoais vão realmente bem com isso, estamos experimentando por método científico essa palavra. Mas também hoje nossos pais que nos criam, na verdade, nem falam que isso é Deus, muitas vezes, porque a palavra de Deus em nosso século já está incutida na moral social, com a evangelização, a atuação da Igreja Católica e Protestante ao longo dos séculos, desde o nascimento e ressurreição de Jesus e passada de boca a boca, e na tradição essa boa, por ser algo comprovado como certo e que dá bons frutos através da experimentação. Que Locke descreve, e até experimentação com resultados sociais. Pessoas, o ser humano, prova a palavra de Deus ser verdadeira. O que para isso é necessário entendimento. Neste conta a bagagem educacional, encontro com Deus, oração de pessoas umas pelas outras, uma corrente. Em um estudo mais evoluído sobre consciência, pois essas ações ocorrem no nível da consciência, Locke, em O Objeto do Ensaio, mostra de como o espírito adquire as noções que possui sobre diversas realidades. Por outro lado, o que consiste e até onde se estende o saber certo e quais podem ser os fundamentos de nossos juízos prováveis. Trata-se de fixar ao entendimento do homem os limites no interior dos quais sua atividade pode legitimamente se desenvolver e, para isso, de determinar como se edificam nesses conhecimentos. A natureza do saber deve se explicar por sua proveniência para o espírito. E esses limites são a moral, o aprendizado da infância e em comunidade, e a palavra de Deus para os cristãos, que nos formam como ser humano social, pois testamos nossas atitudes com os outros. Então, vamos aprofundar o método de análise de Locke. Esse método de análise é histórico. Ele propõe-se a descrever os dados a partir dos quais o espírito constrói o conhecimento, descrevendo também a maneira pela qual o espírito opera a partir da recepção inicial desses dados. Então, ele chama atenção para o primeiro momento de recepção de um dado, que é quando se presta mais atenção e se tem uma primeira impressão não só de pessoas, mas do assunto falado. Também, educacionalmente, existe a noção de primeira impressão de fatos ou coisas, além de pessoas mesmo no tocante ao afeto. Quando se é criança, sabe a psicologia atual. Estudemos, em conclusão, os fenômenos característicos do espírito do homem, quando efetiva o ato do conhecimento.
Uma tal análise deve manifestar a compreensão da racionalidade do saber humano. Ele está fazendo um apelo à nossa racionalidade para entender o que ele vai dizer a seguir através de nós. Chatelet diz que a reflexão filosófica de Locke funda-se sobre a ideia de que o conhecimento se reduz a fenômenos observáveis, confirmando e completando o que estudamos no vídeo 1 sobre Russell e Heidegger. Falaram sobre isso e que existiram após Locke, séculos depois. Vamos entrar nessa reflexão. Além da experiência direta desses fenômenos do conhecimento se ligarem uns aos outros, segundo correlações que também são observadas. Vimos no vídeo 1 que os fenômenos não param, são infinitos. Conclui Russell depois. Para Locke, é o espírito do homem que elabora suas próprias noções, mesmo as mais abstratas, segundo os dados fornecidos por uma experiência sensível. Experiência sensível seriam os pensamentos e sentimentos que produzimos através dos dados, experiências que temos, acontecimentos percebidos e recebidos pelos sentidos. E sob o seu aspecto mais abstrato, são produtos de reflexão prolongada do homem sobre as ideias que lhe são diretamente fornecidas por sua experiência sensível. Então, trata-se mesmo de uma primeira experiência sensível do espírito, o primeiro amor bíblico. Por ideia, Locke conceitua, você fala junto. Por ideia, Locke conceitua que é tudo que é objeto do entendimento quando um homem pensa, em consequência de sua posição fenomenista. O que Locke propõe analisar são as ideias, exclusivamente enquanto dados de consciência, a partir dos quais o espírito constrói o saber. Aqui, ele vai mais longe na noção de ideias. Também o que acontece no primeiro amor bíblico. O processo de se voltar ao primeiro amor, às primeiras lembranças de algo bom. Bem, ele desiste de estudar o processo físico ou a causalidade metafísica que produz as ideias na consciência, mas admite implicitamente dois postulados: o efeito na consciência de processos corpusculares nos órgãos dos sentidos e no cérebro. O que acontece no louvor, por exemplo, tem a ver com isso. Como você expressa o primeiro amor quando este é direcionado a Deus? Embora o primeiro amor bíblico pode se referir também a coisas boas que aconteceram no passado próximo e longínquo da pessoa. Em segundo lugar... Peraí, amor. Vai. Em segundo lugar, que as ideias têm uma relação objetiva com o real. Parece que Locke aprofunda essa explicação sobre a ideia, e quem nos conta é Chatelet. Pode falar disso? A priori, a ideia é tomada como a semelhança da coisa. Locke só terá o incômodo de corrigir a teoria da ideia-representação quando ela se revelar insuficiente. É preciso, contudo, compreender que o ponto de vista de Locke se reduz à análise das modificações das ideias
pelo trabalho do espírito que as coloca em relação umas com as outras. Sistema que antecede uma comunicação quando expressamos para outrem nossas ideias. Diz Habermas, filósofo contemporâneo, viveu durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra, influenciando diretamente as revoluções liberais modernas, como a independência dos Estados Unidos, significando que implantou suas ideias naquele país. Como explicamos, o iluminismo se propagou de várias maneiras, inclusive foram necessárias revoluções e manifestações populares, além da propagação natural das ideias. A Revolução Francesa tinha seus ideais depois de sua morte, é um fato. Na sua existência, ainda combateu o absolutismo monárquico e o direito divino dos reis, o qual já falamos. Argumentava que o governo existe para preservar os direitos naturais dos indivíduos. O que há de maior em Kant? Pergunta que fiz a você, agora na visão complementar de Châtelet. Ou seja, o que há em toda a filosofia de Kant que o faz chegar, por exemplo, ao imperativo categórico? Pretendeu ele próprio escrever a toda a metafísica futura que puder apresentar-se como ciência, mas o fato de a metafísica poder tornar-se uma ciência implica que ela permaneça um conhecimento. Ora, a crítica começa por estabelecer ou pôr a nu as condições que tornam isso possível. Mas se o conhecimento exige alguma coisa mais do que o simples pensamento, este não deve ser baseado nas fontes teóricas, sem jamais chegar a um derradeiro limite. Já o poder, este possui a ideia que é retirada da experiência psicológica, quando o sujeito da percepção percebe a variação dessas ideias com a sensação de reflexão. Châtelet fala que Kant explica o processo mental do poder. Podemos refletir quando Kant diz que os efeitos ressentidos são causados na consciência por, lógico, fenômenos objetivos. Então, Kant tratava o conhecimento como ciência, gerando conceitos morais. A filosofia, que não é ciência, apenas conhecimento sobre si, Deus e as coisas abstratas que existem, o que Kant diz sobre isso? Continuando, esse conhecimento faz da filosofia o único remédio a uma verdadeira alienação do homem, que sem ela ignora a si mesmo na medida em que nisso consiste o caráter finito de sua razão humana. E sobre a razão? Não é filosofia, apenas a briga, pois filosofia se dá na transparência de uma penetração cognitiva que a razão manifesta no homem, enquanto que a razão se manifesta na opacidade impenetrável de um mandamento que se impõe sem ter outra justificativa salvo ele próprio. E a respeito disso, pode-se dizer que a racionalidade para o homem se situa num sentimento, o do respeito pela moral, que é inalienável em conhecimento. Com a moral, o homem encontra um lugar em que o mundo adquire um sentido. Entende-se que a razão do que está no meio social, as regras morais que
que cada sociedade tem é necessária a base, mas também os objetivos dão sentido à vida, e a moral o acompanha em se ter um lugar no mundo. Vamos aproveitar que estamos falando de Kant, na observação de Châtelet, e entender mais profundamente sobre moral, já que ela é importante. Tal é, contudo, ele diz, o verdadeiro esclarecimento que a filosofia crítica proporciona. Foi em vão que se esperavam as luzes de uma ciência especulativa do homem, do mundo e de Deus, pois não é senão o sujeito da moralidade que se descobre em sua verdade de fim último da criação. Então, os homens precisam da moralidade, e pode acrescentar isso à palavra de Deus. No caso do cristianismo, não de doutrinas de igreja que foram criticadas por Nietzsche. É preciso observar que doutrinas na igreja não são o mesmo que moral, o que já foi explicado em vídeos anteriores. Para quem? Ressaltando que Kant está falando que desde que o homem reencontra o eminente privilégio do fato da razão, ao se submeter a seu mandamento incondicional, ele encontra por isso mesmo o lugar que lhe cabe em um mundo que adquire um sentido. Para Kant, a partir de Newton e Rousseau, Deus está justificado, pois estes falam de noção de ordem, e Deus é verbo, como diz a Bíblia, e o verbo é a palavra de ordem. Pode causar-nos surpresa, mas bastará que a filosofia descubra um novo equilíbrio entre os direitos do saber e os da sabedoria. Então, a teologia veio da filosofia. E fim último, aquele que não supõe mais nenhum outro como condição de possibilidade, não é outro senão a destinação total do homem, e a filosofia chama-se moral, por isso ela tem proeminência sobre todas as aquisições da razão, falando mais da natureza da filosofia, o que justifica a destinação do filósofo e do moralista. Essa frase. Então, para Kant, a filosofia fala de destino humano, pois torna-se moral que leva a um fim. Então, Châtelet faz a seguinte crítica positiva sobre Kant. A filosofia, longe de ser o privilégio da douta aristocracia das escolas, diga-se respeito de todo homem, que ela seja antes de tudo moral. Eis as duas convicções tão profundas quanto estreitamente ligadas no espírito de Kant. É por ter começado por admirar a que ponto na inteligência comum da humanidade a faculdade de julgar uma matéria prática sobrepuja em todos os pontos a faculdade de julgar uma matéria teórica, que ele acaba por sustentar que a filosofia definida como a doutrina de sabedoria apresenta a vantagem sobre a filosofia como ciência especulativa, de não ser derivada de nada mais senão o puro poder prático da razão, isto é, da moral. Agora falaremos de Hegel. Devemos falar do método filosófico, o qual ele inovou e contribuiu. Então, nesse método, Hegel faz um fechamento da filosofia. Fale sobre isso e de que maneira ele o faz. O hegelianismo apresenta-se inicialmente como um recolhimento. Inicialmente. Não,
Fala apresenta que ficou. Não vou conseguir pegar essa palavra na hora de cortar tudo. Apresenta-se inicialmente como um recolhimento de todo o passado histórico e cultural da humanidade, o que para hoje nos traz um fechamento da filosofia. Constitui a última etapa de uma forma de pensamento. A filosofia especulativa, e diremos do que se trata, esta teve por objetivo, como sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um ideal, com que se sonha, um modelo a se aplicar, uma investigação infinita, a qual é preciso se conformar. Ela é o próprio tecido real de pensamento. Com Hegel, coloca-se 4 questões. 1. Sobre que causas e de que razões pode-se formar ou confirmar um tal objetivo. 2. A que texto isso conduziu? 3. Como e por que caminhos pedagógicos isso se dá para imposição? 4. Como o objetivo e suas causas foi explorado pelo próprio autor. 49S. Para esclarecer, esses são métodos de pensamento de Hegel para fechar uma corrente filosófica ou a própria filosofia. Quando se publicaram em Berlim, 1812 a 1816, os 2 termos da ciência lógica de Hegel, vira-se uma página da história da cultura ocidental com esse acontecimento. Encerra-se um período, o da filosofia especulativa. Não se deve falar, como frequentemente e de maneira por demais apressada se faz, em morte da filosofia. A morte da filosofia começa com os diálogos platônicos, singularmente com o Gorgias. Quando Cálicles, que é também, de certa maneira, o porta-voz de Platão e de Sócrates, constrói o discurso universal como instância suprema de todo o pensamento e de toda a ação. E é bem possível que a filosofia não acabe de morrer. O que Hegel propõe com tudo que se supõe é a sua lógica impõe-se é um acabamento, ou caso se prefira, um fechamento. Um campo foi determinado, que as questões platônicas e aristotélicas, na medida em que se pode entendê-las, balizaram. Respostas foram dadas, na ordem especulativa, diversas, geniais ou medíocres, antes grandes tal ou qual aspecto das práticas das sociedades humanas, religiosas, artísticas, guerreiras, práticas científicas. Nenhuma foi exaustiva e carregava consigo as suas soluções. Quais eram esses conceitos, então, fechados de Hegel? A consciência de si. Movimento do eu, após ter se colocado à prova em suas ingenuidades, reencontrando o seu estatuto constitutivo, apreende-se ao mesmo tempo como relação direta consigo. Mas isso seria o autoconhecimento alcançado o momento do fechamento de um conceito filosófico. Para Hegel, analisa o autor. Não. Análise do autor. Ele diz. Ele perdeu-se no em si das múltiplas sensações. Repousou na falsa tranquilidade da coisa. Construiu-se como sujeito do sistema das coisas, em entendimento. Deve então voltar em direção a si, ser para si e designar a força que o anima. A ação que o autoconhecimento traz. Essa força é o desejo, expressão da própria vida. Tecnicamente, como isso se dá? Esse retorno a si, através do autoconhecimento, que pela natureza humana prediz um ajuste,
aonde o autoconhecimento é material para ajustes pessoais. É um episódio fenomenológico consagrado à consciência. É importante. Não pode ser considerado como a substância do hegelianismo, porque este tem outros desenvolvimentos mais ricos e mais rigorosos. No entanto, trata-se de uma etapa e, como tal, convém explicá-lo. A verdade da consciência em si contém um desejo de autoconhecimento e faz parte da natureza humana. Segunda ação de fechamento filosófico para Hegel é amar e entender o seu corpo em direção a outro corpo, mas é também, mais fundamentalmente, exigir que esse corpo que ele deseja também se estenda para ele. É desejar o desejo do outro. Por consequência, a consciência do si, egoísta e altruísta, institui-se numa relação decisiva, aonde as forças amorosas e agressivas disputam. Fala psicologicamente da agressividade natural, a qual manifestamos ao fazer coisas que surgem na infância, em seu aprendizado, quando começamos a agredir com fome o seio da mãe, através da amamentação. E esse aprendizado vai se manifestar em todas as tarefas ao longo da vida, como trabalhar, se relacionar. E Hegel fala disso, que para amar o outro, utiliza-se disso. Essa disputa é a do reconhecimento. A consciência de si só está segura se é observada por outra pessoa, e ela é, ao mesmo tempo, um outro si. E ela é, ao mesmo tempo, um outro de si. Ela deve impor esse reconhecimento até a morte. Ou até a segunda vinda de Cristo, da qual os cristãos falam. Por isso, Deus aconselha o amor ao próximo, porque o amor constrói, já que temos essa determinada dependência uns dos outros, citada por Hegel. Terceiro ponto para fechamento filosófico que Hegel cita é a razão. É quando um conceito filosófico atinge o objetivo de uma razão para a sociedade, sendo findado, concluído. O objetivo dessa exposição esquemática não pode ser seguir os diversos momentos da constituição da consciência como espírito. A análise precedente deveria permitir captar o método operante na fenomenologia do espírito. Mas não há método nenhum, e sim uma descrição sistemática das figuras diferentes que a humanidade assumiu em seu desenvolvimento intelectual. Assim, a razão será, a princípio, em si. Reconhecer-se-á, num primeiro momento, na natureza física, lógica, psicológica, na operação que funda a individualidade nas atitudes críticas. E Habermas, filósofo contemporâneo, fala dessa individualidade no uso da razão, que isto é o que praticamos hoje no mundo. E a quarta maneira da qual se fecha um conceito filosófico, segundo Hegel, é o espírito. Ele se dá assim: a razão faz-se arte, religião, Estado. Aonde está, pois, essa filosofia acabada que a fenomenologia do espírito apresentava como seu coroamento, precisamente está ausente. Figura somente como expressão circunstancial dos momentos da cultura,
na medida que não está acabada. Seria quando um conceito, pela razão, alcança o êxtase espiritual do ser. Alcança o êxtase espiritual do ser. O produz. Alcançando esse objetivo, o conceito está acabado. Já Karl Marx e F. Engels apresentam uma prática nova da filosofia. Como é isso para Chatelet? Já se vê que Karl Marx, ao criar a ciência da história, o materialismo histórico, do qual falamos aqui, desenvolveu uma problemática nova, que é a seguinte: desde a sua constituição, o continente filosófico é atravessado pela luta de duas correntes, através de usos diferentes e variantes, o materialismo e o idealismo. O papel da filosofia marxista seria o de assumir esse papel na filosofia, segundo essa nova ciência que é o materialismo histórico. Marx e Engels, que constituem o materialismo histórico, correspondem ao capitalismo competitivo e à primeira ascensão do movimento operário, cuja primeira experiência revolucionária foi a Comuna de Paris. Lenin corresponde ao Estado imperialista, organização política em escala mundial do proletariado, libertando-se da influência social-democrata burguesa e a experiência histórica da Revolução de Outubro. Não corresponde à nova fase da crise mundial do imperialismo, à ascensão dos movimentos de liberação nacional e à experiência de construção do socialismo sob a ditadura do proletariado na Revolução Chinesa. Para o materialismo histórico, a sociedade é composta de um conjunto de níveis específicos de autonomia relativa, sumariamente ou econômico, o político e o ideológico. E o nível econômico tem um papel dominante. Agora deixa eu acabar com ele. Fala em termos técnicos o que explicamos sobre Karl Marx em vídeo anterior e concorda que a filosofia de Marx extingue a autonomia do ser humano quando fala que esta traz autonomia relativa. Porque autonomia relativa não é autonomia completa. Então, vemos aqui, e ele fala que é na área econômica, principalmente. E que isso acontece, que se não é completa, Que se não é completa. Que se não é completa, é que há perda de autonomia do ser, quando o seu ganho é retirado ou controlado pelo Estado, mesmo para os que concordam com ela. Psicologicamente, prediz uma não autonomia aonde se entrega esse direito. E para Deus, no cristianismo, voltamos a falar. A palavra de Deus diz: seja sua palavra sim ou não. O que passa disso vem do maligno. A interpretação correta desta passagem, nesse caso, do marxismo, é que se qualquer coisa é relativa, ela não é sim nem não. Ela depende. Então ela não pertence a Deus, mas ao maligno. E no caso, estamos falando de autonomia, pois o cristão tem principalmente autonomia como mandamento, quando Deus diz para nossa responsabilidade ser pessoal. Também diz para sermos parciais com o bem, que é tomar partido, escolher o bem, que é autonomia, e sim para ela, e o sim para ela aconselha.
Corre para isso também a palavra. Seja frio ou quente, porque se for morno, estou a ponto de vomitar. Deus falando através dos apóstolos. Ser definido é ser sim ou não. E Deus aconselha o sim, o bem e não o meio termo, o relativo. Não falamos aqui do meio termo no sentido do equilíbrio pessoal. Esse seria justamente se definir no sim, do bem, dito por Aristóteles, se referindo a um equilíbrio. Equilíbrio este absorvido por Agostinho, que concorda que a palavra de Deus traz equilíbrio. Por isso, o sistema socialista ou comunista não condiz com o cristianismo. No próximo programa, falaremos de estoicismo e epicurismo. No próximo programa, falaremos de estoicismo e epicurismo.